Graça e paz. Separamos para a nossa meditação de hoje, Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 25 e 26. Leiamos. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? A missão de Jesus neste mundo era divina. O Deus encarnado entre os homens, Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Ele, em certa ocasião, conversando com um homem chamado Nicodemos, o fariseu, disse as seguintes palavras: Não crês tu, Nicodemos, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Ele fala para Nicodemos: Nicodemos, o Deus de Israel, aquele que me enviou, está em mim. Oh, aleluia. Eu estou no Pai. Eu tenho comunhão com Deus de Israel. Eu tenho comunhão com meu Pai porque eu sou o seu filho. Ó Nicodemos. E estas palavras, ela tem grande significado para nós. Sabe por quê? Porque além de mencionar a união entre o Pai e o Filho, garante que ele, como Filho de Deus, ele terá sucesso na sua missão, porque o Pai está com ele, o Pai está ao lado dele, o Pai está em comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma obra do homem, não é uma obra carnal, não é uma obra de intelecto humano, não. É uma obra onde o Pai, o Criador, aquele que é a essência de todas as coisas, vive dentro dele. Louvado seja o Deus eterno. Então, a missão a qual ele veio cumprir teria sucesso. Aleluia! Ele iria ter sucesso, bendito seja o nosso Deus. Por quê? Porque ele está revestido de autoridade para exercer, aleluia, esta missão de ser o Messias, o Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. E uma missão cheia de benefícios para o homem. Porque Jesus, ele veio trazer tudo que é bom para mim e para você. Aleluia. Inclusive, que nós podemos citar, são os milagres, não é mesmo? Os milagres. Quantos milagres ele operou, quantos milagres ele fez entre nós. Louvado seja o nosso Deus. E os milagres que aconteciam, que as pessoas puderam contemplar, puderam ver que realmente ele tinha autoridade divina sobre si. E este mesmo Nicodemos, como conhecedor desses feitos de Jesus, ele mesmo não teve como dizer não. Ele mesmo disse: Rabi, bem sabemos que és mestre. Por quê? Porque Jesus, quando abriu os seus lábios para falar, ele tocava os corações. As palavras de Jesus penetravam na alma do homem, sacudia o homem por dentro, porque eram palavras de Deus, eram palavras cheias de unção, cheias de graça, cheias de vida. Então Nicodemos, quando ouvia Jesus, sentia todas estas coisas em seu coração. Por isso que ele diz:
sabemos que és mestre, ou seja, professor, sabemos que és aquele que nos ensina a vontade e o querer de Deus. E ele diz, vindo de Deus, aleluia. Nicodemos foi impactado pelas palavras de Jesus. Sim, foi impactado pelas palavras de Jesus. E ele reconheceu que Jesus veio de Deus, veio dos céus, aleluia. E ele diz, Nicodemos, porque não existe ninguém, aleluia, que podes fazer estes sinais que tu, ó Jesus, fazes. Não tem entre nós, homem, mulher, que possa fazer estes milagres, estas maravilhas que tu, ó Jesus, fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. Realmente, para que o milagre possa acontecer, é necessário a divindade eterna, é necessário, aleluia, o Criador dos céus e da terra, é necessário Deus, aleluia, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por fazer milagres, aleluia. Olha, os milagres sempre são surpreendentes, aleluia, é verdade, né? Surpreendentes em sua magnitude. Olha só, como a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, né? 5 pães, 2 peixinhos, que alimentaram quase 5.000 homens. Olha, meu querido, olha, meu amado, imagine este momento. 5.000 pessoas em volta de Jesus, 5.000 pessoas em volta do Filho de Deus, e Jesus pega estes 5 pães, né, e esses 2 peixinhos e multiplica de forma tremenda, poderosa, gloriosa, inexplicável, porque milagre é inexplicável, milagre é uma coisa inexplicável, aleluia, e de forma inexplicável, maravilhosa e linda, ele multiplica os cestos, aleluia, com os 5 pães e 2 peixinhos e alimenta aquela multidão, aleluia. Todos os milagres operados por Jesus eram revestidos de uma mensagem reveladora. Quando aquela multidão olhou a fartura no meio deles, o que eles aprenderam, o que eles receberam como ensinamento naquele momento, aleluia, Deus vive, Deus é um Deus vivo, o Deus de Israel é um Deus vivo, aleluia, louvado seja o nosso Deus, e Deus não desampara, aleluia, o seu povo, louvado seja Deus, e porque enviou o Salvador, Jesus de Nazaré, aleluia, glórias ao nosso Deus. Isso traz o que? Um despertar, um despertamento, sinalizando o quê? Mostrando o quê? Revelando o quê? Que a salvação chegou. Esse homem aí que está operando este milagre, esta maravilha, esse é o Filho de Deus, esse é o enviado da parte de Deus, aleluia. Trouxe despertamento, este milagre, naquela multidão, louvado seja o Senhor, sinalizando o caminho da remissão dos pecados. Louvado seja o nosso Deus para aqueles corações. Aleluia. Nós acabamos de ler uma passagem, né? Que é a principal de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que relata um outro milagre, mas um milagre mais grandioso, tremendo, glorioso, lindo, aleluia, glórias a Deus. Milagre o qual vamos meditar. Eu e você iremos meditar agora. Eu e você precisamos da presença de Deus conosco. Precisamos de estar sempre amparados
por Deus. Oh, maravilha! Por quê? Porque ainda estamos neste mundo. Ainda estamos vivenciando estes dias sobre a face da terra. Dias estes que não são só de alegria, de felicidade, de gozo, de bênçãos, não. São dias que também virão dias de lutas, dias de dificuldades, dias de tristeza, dias de lágrimas. Quantas vezes vivenciamos dias onde parece um deserto, olhamos para todos os lados e não vemos totalmente nada, não existe nada ao nosso redor. Por quê? Porque são dias de lutas, dias de tribulações, dias de angústias. Mas assim o Senhor disse para cada um de nós: no mundo tereis aflições. Então, faz parte desta vida também ter aflições. Não serão só momentos alegres, mas também serão momentos de lutas, serão momentos de dificuldades, serão momentos de tribulações, mas se nós estivermos na presença de Deus, certamente iremos passar pelas lutas, iremos passar pelas dificuldades, iremos passar pelas tribulações e tristezas e obteremos a vitória. O Evangelho de João, capítulo 11, mostra que este momento difícil, este momento triste, bateu à porta da casa de Lázaro, Marta e Maria. Aquele lar era um lar abençoado, aquele lar era um lar cheio da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando passava por Betânia, ele descansava na casa de Lázaro. Ele descansava, pousava, ele se alimentava, ele dormia na casa de Lázaro. Ou seja, o lar de Lázaro foi abençoado, foi privilegiado. Por quê? Porque o Salvador, o Filho de Deus, estava sempre, quando podia, Jesus ali em sua casa. Olha, quem não desejaria ter Jesus entrando na sua casa para almoçar? Quem não desejaria ter Jesus entrando na sua casa para jantar, para dormir, passar a noite, descansar junto com os seus discípulos? Eles eram abençoados nesse sentido. Jesus era amigo de Lázaro. Além de ser o Salvador, o Redentor, o Remidor, ele também era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Olha, quando Jesus estava na casa deles, a palavra de Deus diz que Maria parava de fazer os afazeres domésticos para ouvir Jesus, para ouvir as palavras de Jesus. Marta até reclamava, mas ali Maria desejava era ouvir a palavra de Deus. E ali estava a própria palavra, a própria vida do lado dela. Então ela se enchia, ela se alimentava, ela alimentava a sua alma com as palavras de Jesus, aleluia. E como a vida dela era abençoada. E olha, Marta também tinha uma vida abençoada através das palavras do Senhor. Lázaro também tinha uma vida abençoada através das palavras de Jesus. Então, aquele lar era um lar abençoado. Mas mesmo debaixo da bênção, mesmo debaixo da graça, tanto Lázaro como Maria e como Marta e como eu e você, estamos à mercê do mal, estamos à mercê das aflições desta vida, das agruras desta vida. Jesus, ele foi para a Pérea, estava longe, ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus. E aquele lar estava ali desprovido da presença física de Jesus. Mas Jesus é aquele que é onisciente, aleluia. Ele sabia de todas as coisas. Ele quando olhava para o coração do homem, ele não via a aparência, ele olhava para o íntimo do homem. E ao mesmo tempo, tudo Jesus sabia, porque ele era o Filho de Deus. Ele tinha a revelação de Deus sobre a vida dele, a revelação do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele tinha conhecimento, aleluia. E quando veio essa turbulência, quando veio essa tribulação
sobre a casa de Lázaro, na vida de Maria e de Marta, o que eles fizeram? Mandaram logo mensageiro para chamar Jesus. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele fazia milagres, ele manifestava milagres, ele curava, ele curava, ele fazia os paralíticos andarem, ele fazia os cegos enxergar, ele fazia milagres no meio do povo. Então, Marta e Maria tinham em sua casa Lázaro, seu irmão enfermo, e ele fizeram o quê? Vamos chamar Jesus, vamos chamar Jesus. Enviaram mensageiros para chamar Jesus. Mas quando o mensageiro chegou lá, quando o mensageiro chegou junto de Jesus, Lázaro já tinha morrido. Mas Jesus sabia, porque ele era o Filho de Deus. Aquele a quem tu amas está enfermo. Mas Jesus sabia que Lázaro já tinha dormido, já sabia que Lázaro já estava dormindo, porque foi estas palavras que ele usou para falar aos seus discípulos. E os seus discípulos não entenderam. Jesus, se ele está dormindo, se Lázaro está dormindo, para que nós vamos fazer lá? E Jesus disse, é necessário que eu vá para despertá-lo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha, uma coisa que você e eu devemos ter sempre consciência é que Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, nada passa diante dos olhos do Senhor. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas, nada passa diante dos olhos do nosso Deus, o qual é todo-poderoso. Deus sabe até quando o fio de cabelo cai de nossa cabeça. Então, o Senhor sabia daquela situação, sabia do que estava acontecendo na casa de Lázaro, na casa de Marta e de Maria. E Jesus, mesmo assim, ainda ficou mais 2 dias lá em Pérea, antes de descer para Betânia. Olha, eu e você precisamos muito estar na presença de Deus para estes momentos difíceis, estes momentos de agrura. Olha como ficou o coração de Maria, como deve ter ficado o coração de Marta, como ficou arrasada aquela família, destruída, como ficou aquela família atordoada, impactada pela morte de seu irmão. Ou seja, o Lázaro, ele era o esteio, Lázaro era aquele que estava sempre à frente, porque antigamente era assim. O homem, ele era o provedor, o homem era aquele que sustentava, o homem que era a cabeça da família daquela época. Hoje não, hoje as mulheres trabalham, não é verdade? E colaboram para o pagamento das contas, das necessidades do dia a dia. Há uma colaboração financeira, mas naquela época o costume era o homem, o mantenedor, o sustentador do lar. Mas com tudo isso, com todos estes detalhes, Lázaro era o irmão, aleluia, Lázaro era o irmão. Então eles ficaram abalados, mas Maria foi a que demonstrou mais tristeza em seu coração. Parece que Maria tinha um amor mais profundo pelo seu irmão, um carinho mais profundo por ele, e ela ficou muito abalada. E a palavra de Deus diz que Jesus, no 4º dia, ele apareceu em Betânia. No 4º dia, ele apareceu em Betânia. E ele não entrou na aldeia, diz a palavra, diz o capítulo 11. Ele não entrou em Betânia, ele ficou um pouco recuado. Porque Jesus, onde Jesus ia, se as pessoas soubessem que ele estaria ali, certamente iriam se reunir, iriam fazer uma multidão, iriam se aglomerar muita gente. Então Jesus, ele ficou recuado, um pouco distante de Betânia. E Marta soube que Jesus estava chegando e ela correu a Jesus, correu ao Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E chegou lá, lamentou-se diante do Senhor. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o meu irmão não teria descido à sepultura. Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, mas Jesus não estava presente quando os fatos aconteceram. E isto era, na verdade, uma providência de Deus. Como uma providência de Deus, como a morte de alguém é uma providência de Deus, como um acontecimento desse é uma providência de Deus. Olha, tudo tem um propósito diante do Senhor. Tudo tem um propósito no nascer ao morrer. Tudo tem um propósito, uma finalidade diante dos olhos do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele é aquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Salvador, Ele é a vida, aleluia. Ele é a vida. E Ele disse para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. E teu irmão há de ressuscitar, Marta. Ou seja, Jesus já estava dizendo para Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta nunca soubera de que uma pessoa já morta há 4 dias, já cheirando mal, já fedendo dentro da sepultura, pudesse ressuscitar. O filho da viúva de Naim tinha morrido recentemente e ele foi lá e ressuscitou. Então, ela nunca soube de um acontecimento desse. E realmente, a ressurreição daquele porte seria algo estrondoso, seria algo magnífico, lindo e maravilhoso. Mas ele disse para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Nós, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústias, nos momentos de dor, nos momentos que somos pressionados, nos esquecemos muitas vezes da palavra de Deus, nos esquecemos das promessas do Senhor, nos esquecemos de tudo aquilo que muitas vezes passamos anos e anos e anos na casa do Senhor ouvindo pregações, ouvindo testemunhos, meditando na palavra de Deus. E quando chega o momento difícil da vida, quando chega o momento turbulento da vida, parece que dá um branco. Esquecemos de tudo, não é verdade? Esquecemos de tudo. E ali é o exemplo claro disso. Jesus estava dizendo para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou aquele que há de ressuscitá-lo, Marta. E ela disse, Senhor, eu sei que naquele grande dia o Senhor há de ressuscitá-lo. Mas o Senhor, o nosso Deus, aleluia, o seu Filho amado, Jesus Cristo, estava ali diante dela, estava diante de Marta. E ela não compreendeu, não entendeu aquela palavra profética de Jesus para a sua vida naquele momento. E ela se ausenta, diz a palavra de Deus, diz o capítulo 11 do Evangelho de João, e vai lá chamar Maria, sua irmã, e chama Maria, e Maria também volta correndo para aos pés do Senhor Jesus Cristo. Olha, Maria estava arrasada, Maria estava em tremenda tristeza em seu coração. E quando ela encontra Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés de Jesus, chorando, porque o seu coração estava amargurado, estava triste, estava abalado pela morte, pela perda do seu irmão. E Jesus olha para aquela situação, olha para o coração de Marta e vê como ele estava abalado, entristecido, cheio de tristeza. E ele, o Filho de Deus, que contempla o íntimo do homem, ele também se sensibiliza com aquela situação. Olha, irmãos,
Olha, meu querido, olha, meu amado, o Senhor, quando vê você triste, o Senhor, quando vê você abalado, o Senhor, quando vê você atormentado pelos problemas da vida, o Senhor está olhando e o Senhor se sensibiliza com você. O Senhor conhece as suas aflições, a sua angústia. O Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor conhece o seu problema. E eu te digo uma coisa, Ele tem desejo, vontade de operar também o milagre na tua vida e na minha vida. Basta eu e você crer. Basta nós acreditar. E foi isso que Jesus antes disse para Marta. Crê tu isto, Marta. Crê tu isto, Marta. E nós precisamos acreditar no Senhor, que Ele irá nos ajudar em nossas aflições e nossas angústias. E Maria, ela se lançou aos pés do Senhor e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tem uma tradição lá dos judeus, que 3 dias era para choro, 7 dias era para lamentações e os outros 20 dias era para dar continuidade ao luto, ou seja, formando 30 dias de luto no total. E Jesus chegou justamente porque não foi no terceiro dia, não foi no primeiro, no segundo, no terceiro dia que eram dias de choro. Jesus chegou no 4º dia, que era o dia de lamentação. E foi exatamente o que Marta e Maria fizeram quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Lamentaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ali o Senhor Jesus olhou para aquela mulher abalada, contristada, arrasada pela morte, e disse o Senhor para Maria: Maria, onde o pusestes, Maria? Onde colocaram o meu amigo Lázaro? Onde ele está, Maria? E ele foi levado até o sepulcro de Lázaro. Meus amados, meus queridos irmãos e amigos, Jesus está conosco, Jesus é contigo, Jesus está ao nosso lado, Jesus é o nosso amparo, Jesus é o nosso ajudador, Jesus é aquele que vai nos ajudar nesses momentos mais difíceis de nossas vidas. Jesus, o Filho de Deus, e o Senhor Jesus, naquele momento, que é levado aonde está o sepulcro de Lázaro. Ali, Jesus, ele é mais uma vez comovido por aquela situação, de ver o seu amigo, de contemplar o seu amigo na sepultura, o seu amigo, aquele que estava ao seu lado, se alegrando com ele, comendo com ele, conversando com ele. Ele está agora enrolado, enfaixado, dentro de uma sepultura, e estava já fedendo. Nós não somos nada nesta vida. Nós não somos nada, porque se saiu o espírito do homem, ficando só este corpo, acabou. Ele começa a feder. Ele começa a feder porque a vida foi embora, a vida acabou. E é assim para com todos nós. Lázaro morreu, o seu espírito deixou o corpo e ali a morte se fez presente e ele foi sepultado. Mas diante da sepultura de Lázaro estava quem? Estava Jesus de Nazaré, estava o Filho de Deus, estava Jesus, aleluia. E olha, um grande milagre estava para acontecer naquele momento. Um grande milagre. Talvez aqueles que estivessem à volta de Jesus naquele momento, Marta e Maria, certamente poderiam estar pensando: ele veio prestar condolências à família, ele veio reverenciar o local, ou seja, onde seu amigo
foi depositado, mas não, Jesus tinha algo surpreendente para fazer. Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um propósito no seu coração, que era de fazer milagres. O Senhor também, Ele tem propósitos na minha vida e na sua vida. O Senhor também tem algo para fazer no meu coração e no teu coração. E ali o Senhor Jesus, Ele olhando para aquele sepulcro, Ele disse: olha, tirai a pedra. Tirai a pedra. Ou seja, naquela época, muitas sepulturas eram cavadas em rochas calcárias, e ali eles faziam um buraco na rocha onde depositavam os corpos dos mortos e botavam uma pedra na frente para que animais não viessem a pegar os defuntos, os corpos que estavam ali. Então ele botava uma pedra. Então Jesus disse: tirai a pedra. Mas reclamaram com Jesus: mas Jesus está fedendo, Jesus. É uma situação constrangedora, Jesus. Não adianta. É como se estivesse dizendo: não tem necessidade disso, Jesus. Mas ali estava a vida. Ali estava a vida no meio deles. Ali entre eles estava Jesus de Nazaré. Tirai a pedra. E tiraram a pedra. E quando tiraram a pedra, o Senhor da vida fez o grande milagre. Ele disse: Lázaro. Ele brandou em alta voz. Ele não falou baixinho, não. Ele não falou com voz mansa, não. A palavra de Deus diz que ele brandou. Ele falou alto. Ele disse: Lázaro. Ou seja, ele deu uma ordenança. Ele ordenou. Ele disse: Lázaro. Mas espera aí, mas Lázaro estava morto. Lázaro já estava morto 4 dias, estava fedendo. O espírito não estava mais no corpo de Lázaro, o espírito não estava mais ali, mas o Senhor da vida falou: Lázaro. Mas falar para um defunto que não ouve, isso é doideira, isso é maluquice. Não é. Ali era Jesus de Nazaré, e Jesus brandou em alta voz e disse: Lázaro, sai para fora. Olha, se tivesse 10 defuntos ali naquele túmulo, e se ele dissesse: todos vocês que estão aí dentro, sai para fora, eu vou te dizer um negócio, a turma toda ia sair para fora, porque ali estava a vida no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: Lázaro, brandou alto, forte, para que todos ouvissem: Lázaro, sai para fora. E tem que obedecer, meu amado. Meu querido, tem que obedecer. Quando Jesus ordena, quando Jesus decreta, quando Jesus determina, tem que obedecer até a morte, tem que devolver a alma ao corpo. Oh, aleluia! Mas o corpo já estava fedendo, em estado de decomposição. Como isso pode ser possível? Ali estava a vida diante do corpo de Lázaro. Jesus, as células foram regeneradas. Sabe o que é isso, irmão? Isso aí era um poder magnífico, era um poder glorioso. Ou seja, aquela carne que já estava estragada, começou a entrar vida. A vida começou a emanar naquele corpo. Ou seja, o que estava deteriorado começou a ter vida e se regenerar pela palavra poderosa de Jesus. Oh, aleluia! A palavra de Jesus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando nós oramos, quando nós intercedemos pelo enfermo, nós oramos em nome de Jesus, porque eu e você não temos poder e autoridade para nada. Nós não temos esta autoridade, nós não temos o poder para curar, nós não temos o poder para nada. Tudo emana
dos céus, tudo emana de Jesus, e é em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós impusemos as mãos, é em nome de Jesus que clamamos para a solução dos problemas, é em nome de Jesus que clamamos a Deus ao nosso auxílio e ao auxílio daquele que está precisando. Olha, milagre, maravilha, maravilhas. E ali aconteceu um milagre, ali aconteceu algo magnífico. O defunto, o corpo foi regenerado, o ouvido dele passou a funcionar. Aleluia, aleluia. O ouvido de Lázaro passou a funcionar, porque ele ouviu o chamado de Jesus: sai para fora. Olha, tem que obedecer. E Lázaro saiu para fora, todo enfaixado, todo envolto em lenço, em faixa. Saiu e Jesus olhou para ele: olha, desligai-o e deixai-o, e louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Milagre, maravilhas que Jesus operou no meio de nós. E esse é um dos milagres mais lindos, um dos milagres mais gloriosos que Jesus fez. Porque para Jesus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Basta nós crer, basta nós acreditar, basta nós confiar, basta nós depositarmos a nossa esperança nele. Ele é aquele que pode resolver os nossos problemas. Ele é aquele que pode resolver as nossas mazelas. Ele é o único que pode nos curar. Quantos enfermos neste mundo? São muitos. Os nossos hospitais estão cheios, estão lotados. Pessoas enfermas, infelizmente. E quando só nos resta o quê? O Senhor. Porque muitas vezes a gente vai aos médicos, aos hospitais e não conseguimos ser atendidos. Não tem vaga. E quantas pessoas estão morrendo por falta de serem assistidas pelos médicos, mas o Senhor Jesus é o médico dos médicos, aleluia. Ele ressuscitou Lázaro, ele deu vista aos cegos, os mancos, os paralíticos foram curados. São milagres que Jesus fez, são milagres que ele faz, e ele continua fazendo milagres até o dia de hoje. Olha, muitas vezes a gente se depara com situações que a gente olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem como se resolver. Eu te digo para você, Jesus resolve, Jesus tem poder para resolver, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para sarar, Jesus tem poder para fazer maravilhas. Basta abrir o coração, basta se colocar na presença do Senhor. Olha, o Senhor estava lá em Pérea. O Senhor estava fazendo a obra do Pai lá em Pérea, mas o Senhor sabia que Ele iria fazer algo tremendo na casa de Lázaro. Ele sabia que iria fazer algo maravilhoso na casa de Marta e Maria. O Senhor não os desamparou, o Senhor não os deixou à própria sorte. Foi providência de Deus, aleluia, esta circunstância na vida daquela família, porque Deus iria realizar um grande milagre que seria testemunho até os dias de hoje. Muitas vezes nos achamos assim, desamparados, nos achamos só, nos achamos a nossa própria sorte. Lembra-te que o Senhor é contigo, lembra-te que o Senhor está ao teu lado, lembra-te que o Senhor, Ele é o teu amparo, o teu ajudador. Embora que você neste exato momento não perceba isso, não sinta isso, não ache isso, eu digo uma coisa para você: ande pelos olhos da fé, confie na tua esperança, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no momento certo Ele vai agir em teu favor, no momento certo Ele irá te responder as tuas orações. Mas
Meu amado, meu querido, eu estou orando há tantos anos por uma causa, eu estou clamando há tanto tempo por esta enfermidade e nada acontece. Se coloca debaixo da vontade de Deus, meu querido. Se coloca debaixo da vontade do Senhor. Deus tem um propósito para todas as coisas. Basta você orar a Deus e pedir: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento para compreender e entender esta situação que eu estou vivenciando agora. Senhor, me dê, Senhor, discernimento, e o Espírito de Deus vai falar ao teu coração, porque o Senhor não abandona as suas ovelhas. O Senhor não deixa as suas ovelhas à mercê do lobo. O Senhor não, Ele é o bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas. Aqueles que estão nas mãos do Senhor, ninguém vai arrebatar, ninguém vai tirar das mãos dele, porque nas mãos do Senhor estamos guardados e protegidos. Basta nós nos colocarmos na presença de Deus e pedir ao Senhor orientação, sabedoria, discernimento para compreender o momento atual ao qual nós estamos passando. Muitas são as aflições e angústias. Olha, você que neste momento se encontra numa situação semelhante a essa, não é? Achando que não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem como se resolver, acabou. Eu te digo, a tua esperança é Jesus. Jesus, Ele tem poder para resolver, para te dar a vitória, para te dar a bênção, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu deixo essa palavra para o teu coração. Que você confie no Senhor, confie em Deus, espera no Senhor, espera em Deus, coloque a tua esperança no Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a tua vitória, Ele é a tua salvação. Amém? Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente através desta palavra. Se esta palavra falou ao teu coração, se esta palavra tocou em você, é porque Deus tem um propósito. Deus tem algo para realizar na tua vida. A tua esperança está no Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Graças te damos, ó Deus, porque Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que sara, cura e liberta. E nós, Senhor Deus, temos muitos problemas, temos muitas aflições, muitas angústias, temos, Senhor Deus, muitas necessidades, mas Tu és aquele que conhece e sabe de todas as coisas. Senhor, nós em oração colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que necessitamos e rogamos, Senhor Deus, aos céus que venha entrar com providência para que nos dê a vitória. Aquele, Senhor, que neste exato momento se acha afligido, angustiado, entristecido, abalado, sacudido pelo mal. Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque é no nome de Jesus que o milagre e a cura acontece. Pai, e é no nome de Jesus que nós oramos agora e repreendemos o mal, repreendemos tudo que não provém de Ti, repreendemos, ó Deus, no nome santo de Jesus, aqueles que estão nos hospitais, no seu leito de dor, vai de encontro agora a cada um deles, segundo as suas aflições e angústias. Entra, Senhor Deus, com providência para que sejam sarados, curados para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, visita os encarcerados, visita, Senhor Deus, aqueles que por uma escolha errada, por uma decisão errada, Senhor Deus, foram parar no presídio, foram parar, Senhor Deus, em cárceres. Ó Senhor, muda este coração, muda esta vida, Senhor. Entra, Senhor, também com providência para que possam se converter, Senhor Deus, e olhando para Ti alcançar esperança, Senhor, de salvação e redenção, ó Deus, diante da Tua presença. Pai, nós queremos assim orar, Senhor, por todos, pelas famílias, pelos lares. Senhor, os lares têm sido, Senhor, abalados, Senhor, têm sido, Senhor Deus, sacudidos, ó Deus, pelas influências malignas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreenda o maligno, repreenda, Senhor Deus,
Deus, o agir do mal, Senhor, nos lares, nas famílias, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda o teu povo, proteja o teu povo, ó Pai, das influências, das investidas de Satanás. Assim, Senhor, colocamos todos diante de Ti e abençoamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Levanta a tua mão assim para você receber a bênção apostólica na tua vida, no teu lar. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do seu Santo Espírito seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Agora quero te convidar para que você venha fazer parte do Projeto Semear. O Projeto Semear tem a finalidade de levar a palavra de Deus ao teu coração. Palavra esta que é proveniente do céu. Oh, aleluia! Glórias ao nosso Deus. Projeto Semear, ele está no Facebook, está também lá no Instagram, como também lá no Telegram e no YouTube. São plataformas onde você pode encontrar conteúdos do Projeto Semear. Olha, é muito importante que você deixe a sua curtida, como também nos ajuda muito você deixar um comentário. E outra coisa, compartilhe. Compartilhe para amigos, vizinhos, parentes, na sua própria página do Facebook. Compartilhe o Projeto Semear para que outras vidas sejam abençoadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vem fazer parte do Projeto Semear, vem abençoar vidas comigo, vem falar do amor de Deus aos corações. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.